Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Minha chaveirinha, sejam todas bem-vindas à nossa live de aquecimento da semana gratuita Macarrão Sem Segredos. Podem entrando. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Dai. Sejam todas bem-vindas. O tema da live de hoje é confeiteira que não tem dinheiro para começar a fazer macarrons. Quem está começando tem dinheiro para começar a fazer macarrons? Quando eu comecei, eu tinha dinheiro para começar a fazer macarrons? O que a gente está fazendo aqui é querendo buscar esse resultado, não é isso? Então, hoje a gente vai falar como eu comecei, como você pode começar, quais são as dicas e recursos que você pode ter para começar sem esse recurso financeiro. O que pode facilitar a sua vida, o que pode te ajudar, tá? Sejam bem-vindas ao meu cantinho doce. É aqui que a gente ensina confeiteiras a fazer macarrons. Aqui nesse Instagram, aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Com segurança, sem desperdício e contando todos os pulos do gato. Resumindo, esse é o nosso caminho do sucesso, tá certo? Hoje nós vamos falar como começar do zero, como eu comecei, sem ter recurso financeiro, para aquela confeiteira que já tem alguma coisa como utensílio. Por que a gente fala especialmente para confeiteiras? Dai, sempre que você fala como se a gente já fosse da área de confeitaria, porque justamente o que eu quero é esse pessoal que às vezes já tem tudo, a faca e o queijo na mão, já tem um equipamento, já tem um utensílio, já tem às vezes um insumo e não está faturando, não está lucrando, não está trabalhando com isso. Impossibilita de você que não tem nada e quer começar do zero. Não, você pode começar do zero, mas convenhamos que é um passo de cada vez. Tudo que a gente vai fazer na vida, seja uma faculdade, um curso, seja um investimento, tudo a gente vai dar um passo de cada vez. O primeiro é a decisão. Decisão de fazer. Eu quero, eu vou, eu consigo. Primeiro passo. Segundo é a ação. Eu não só quero, vou e penso, projeto, mas eu levanto da cama e vou lá. Eu corro atrás de uma entrevista, ou corro atrás de um curso, ou vou estudar através de uma apostila que eu já tenho, e aí eu vou agir. O terceiro, modo avião. O terceiro passo é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Quarto passo é a gente persistir, não desistir, porque nem sempre quando a gente coloca em prática o resultado vem. Então a gente continua tendo constância. E só depois disso a gente começa a ver os primeiros frutos, né? Como a gente planta uma sementinha que vai lá, a gente não vê, ele está enraizando, a gente está molhando. Quando a gente vê aquele fruto lá é porque embaixo já tem uma raizinha que estava nascendo sem a gente ver. Então, só daí a gente começa a ver os frutos e os resultados do nosso trabalho, tá certo? Eu estava falando na live passada sem microfone, acho que eu estou falando até alto aqui, tá com o microfone. Vocês estão me escutando bem? Coloca assim, ó. Se eu estiver falando muito alto, coloca aí alto, que eu abaixo a minha voz. Acostumada a falar sem microfone, eu acabo falando alto. Eu acho que com o microfone eu posso falar baixinho, né? Então, eu vou esperar o feedback de vocês. E aí, como é que a gente vai começar? Quando eu falo assim, eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar, é porque quando eu vejo uma confeiteira que tem já uma batedeira, um bol de alumínio, ou seja, outro tipo de bol, um fouet, um saco de confeitar, bico, às vezes até já tem até o forno, e tá às vezes com a mão na cabeça sem saber o que fazer, por onde começar. Aí eu fico assustada e penso, caraca, ela tem que trabalhar no full, ela tem que aproveitar tudo que ela tem, né? Ela precisa desse conhecimento. E aí eu acabo falando diretamente para vocês, tá? E sempre falando sobre essa belezinha aqui, ó, que são os macarrons.
E aí, trouxe até uns para vocês verem aqui, ó. Que também, quando eu falei com vocês assim, como começar, tem várias dicas de você não fazer só os macarrões grandes, fazer os mini macarrões. Isso facilita muito para que o seu cliente conheça o seu produto, sem precisar estar consumindo um macarrão que veio de uma encomenda ou com um valor um pouco maior. Então, assim, eu vou começar falando de algumas dicas, eu já deixei aqui. O primeiro é você trabalhar com o que você tem. Como eu disse para vocês no início, eu comecei com um forno de pedra, que eu nunca imaginei que fosse fazer macarrão nesse forno pela alta temperatura dele. Porque ele era um forno de lastro e eu consegui fazer com ele. Então, assim, esse forno, eu adaptei ele, deixava ele um pouco aberto, no lugar mais ventilado. Tinha que ficar um tempinho, eram 10 minutos, até ele estabilizar a temperatura baixa. E eu consegui fazer macarrons. Então, eu tenho um forno caseiro. Vai ser 100% de aproveitamento? Muitas vezes não, vai ter perdas, mas se você pode lucrar e já começar com o que você tem, porque às vezes no início você não está aí tirando o lucro que você almeja, as 400%, 300%, como acontece nos macarrons. Pode ser só 100%, porque você teve a perda, não porque você baixou o valor do seu macarrão, mas porque você teve aquela perda. Ou então pode ser que você está começando e está pagando já a sua divulgação, seu trabalho. Então, assim, eu já comecei o que eu vendi, consegui pagar os insumos, o custo, e aí eu estou divulgando, né, de forma gratuita, no sentido de você não estar fazendo aquela divulgação. Quantas vezes a gente faz uma divulgação e paga uma revista, e aí não tem nenhum retorno naquele momento, é só um investimento, né? Faço ali um tráfego e fico investindo no teu investimento. Então, se você consegue gerar conteúdo, fazer fotos, está pagando aquele insumo que você gastou, você não está fazendo um investimento, você não está tirando nada do seu bolso. Então, esse começo de como começar, é começar realmente com o que tem, olhar para o lado e pensar, o que é que eu tenho hoje de recurso físico? Tem uma cozinha. Quem não tem uma cozinha? No início a gente começava falando para donas de casa, porque eu dizia, gente, a pessoa só precisa ter uma cozinha para poder fazer, porque de fato, sem uma cozinha, ela não vai conseguir. Mas eu pensava, ela só precisa ter uma cozinha para conseguir fazer. Depois eu falei, mas ela precisa também ter um forno, seja o caseiro, seja de pedra, de lastro, seja de convecção, ela precisa ter um forno. Então eu comecei a falar para donas de casa. Depois eu falei, não, vamos falar para confeiteira, porque o que eu estou vendo de confeiteira aí, que tem tudo na mão e não tem só o conhecimento, tem tudo, não precisa comprar nada. Tem um bico, tem um saco, tem a batedeira, tem o fouet, tem o forno, tem a assadeira, até tapete tem e não está usando. Então eu falei, vamos falar para esse pessoal que está aí perdendo dinheiro, que está perdendo o trabalho, perdendo esse investimento. E assim, olhando para o lado e pensando, o que é que eu tenho agora, né? Eu tenho recurso, tenho meu celular, posso fazer foto, posso divulgar na minha rede social, que eu já tenho uma rede social, ou não, eu posso começar a ter. Tenho já a minha cozinha, meu ambiente de trabalho, tenho tempo disponível para fazer isso. Sou dona de casa, tenho um filho, já está grande, sou aposentada, não tenho um filho grande, tenho os filhos pequenos, vou ter que conciliar, que até hoje eu concilio, né, com os meninos. Então, o que é que você tem em mãos? Olha para o seu lado e pensa, e avalia. Será que eu tenho tudo que eu possa começar? Como que eu vou começar? O que eu preciso investir? Eu tenho 50% do material e não tenho mais 50%. Eu tenho... Só falta batedeira. Umas pessoas me perguntaram, dá para fazer com a batedeira que não seja planetária, batedeira comum? Dá para fazer com a batedeira comum. A única coisa é que você vai ter que estar na velocidade máxima para ela atingir o merengue e a temperatura do merengue no ponto certo, mas dá para fazer. E também você às vezes precisa ficar ali com a mão segurando, em vez de você deixar ela lá e fazer outra coisa. São pequenas mudanças que vão melhorando o seu trabalho. Porém, sempre vai ser melhor você começar e fazer do que você ficar parado. Então, assim, se eu vou melhorar o meu trabalho com o que eu tenho e eu não tenho nada, tudo que eu faça é melhor do que o zero. Se eu vou começar, é melhor do que o zero. Se eu vou fazer uma receita, é melhor do que o zero. Se eu vou sentar para estudar, é melhor do que o zero. Se eu vou divulgar, começar já uma rede social, começar falando que vem novidades por aí, é melhor do que o zero, tá? No final da live, gente, eu vou voltar e vou ler esses comentários que tá vindo aí, essas perguntinhas. Eu vou ler. Tá? E o que eu não consegui ler, vocês podem responder no final da live, tá? Então, como eu disse para vocês, eu trabalhava aqui em Salvador com macarrons, dando aula, e me mudei para Fortaleza. Lá eu não tinha cozinha nem espaço físico, mas já tinha forno, já tinha algumas coisas de utensílios. E aí, o que é que eu fiz? Comecei na cozinha da minha sala, como eu comecei várias vezes, na sala da minha casa.
Outras vezes na cozinha da minha casa, porque eu precisava ter um horário diferente do horário que os meninos iam para a escola, eu fazia isso naquele horário. Depois eu falei, caraca, eu não tenho clientes aqui. Já consegui o espaço, vou fazer aqui mesmo, tenho os utensílios e não tenho cliente. O que é que eu vou fazer? O primeiro passo foi isso aqui, ó. Fiz a degustação. Fiz uma assadeira de macarrons, que deu quase 150 macarrons. E aí peguei, ó, os mini macarrãozinhos. Olha que coisa mais linda eles aqui. E entreguei 2 sabores, 3 sabores diferentes num saquinho pequenininho, que era o equivalente a quase, nem se fosse 4 macarrãozinhos desse aqui, era equivalente a um maior. E entreguei esse macarrão para as mamães da sala dos meus filhos. Cada sala tinha 25 mamães, então eram 50. Quando eu cheguei lá, quem não gosta de ganhar um mimo, a diretora da escola disse assim, se você quiser entregar para as mamães da manhã também, da tarde também, não tem problema. Então, assim, eu já vi a possibilidade de... Eram 25 da sala do menor, 25 da sala do maior. São 50 famílias de pessoas que fazem festa e eventos pelo menos 3 ou 4 vezes por ano. Tá? Olha aí. E aí ela falou assim, você quer entregar também para o período da tarde? Aí eu entreguei mais 25 para a turma da tarde do menor e mais 25 para a turma da tarde do maior. Só aí eu já tinha 100 pessoas, 100 possíveis clientes. E aí eu perguntei lá na coordenação, eu posso entregar para as outras salas também, que não são dos meus filhos? Ela disse, claro, pode entregar. Só que tinha algumas crianças que interceptavam a encomenda e não deixavam chegar nem nas mamães. Elas mesmas comiam, chegar lá, ó, nem falavam que tinham comido. Ou então, comia e dizia que comia alguma coisa que era gostosa e a mãe nem sabia o que era. E aí, o que eu fiz? Eu embrulhei bem feio o pacote, porque a coordenação me disse assim, se eles verem um pacote bem embrulhadinho, se eles verem um pacote de presente, eles vão ficar mais curiosos ainda, porque criança é engraçado, né? Então, ficam mais frenéticos e mais curiosos ainda. E aí ela falou assim, eles vão abrir, vai ser pior, porque uma coisa é eles estarem vendo e decidir se vão comer ou não. Outras é eles verem um pacote fechado e terem a curiosidade de saber o que é que tem aí. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz um embrulho bem feinho, passei o durex, e aí mandei o nome para a mamãe. É claro que alguns não chegaram de fato, elas nem sabiam onde foi parar, tem crianças que não falaram, mas a maioria chegou e me agradeceu e disse, como é isso aí, como é o valor, como é a encomenda. E aí eu abri várias portas. Nessas primeiras 2 semanas, eu nem fiz mais nada, só atendendo e fechando os pedidos de, kit festa, era festa escola, onde na época eu vendia não só o macarrão, mas também o bolo. Então eu mandei um pedacinho de bolo com um pedacinho de macarrão e tinha lá aquele kit. Então ela já pegava ali o bolo e o macarrão, depois levava só o brigadeiro e o pãozinho e estava tudo certo. O bolo, muita gente faz bolo e tem onde pegar, como eu digo para vocês. Tem gente que tem aonde pegar bolo, já tem 3, 4 boleiras, conhece. Se pegar o telefone e botar na internet, já sabe. Mas o macarrão, não. Então, para minha sorte, 3 ou 4 pessoas queriam bolo, mas tinham mais de 15 pessoas que queriam o macarrão. Algumas queriam kit e outras queriam o macarrão sozinho, porque nunca tinham ouvido falar. E pasmem, a maioria das mamães nunca tinham nem comido macarrão e outras nem sabiam que eram aquele doce. E por mais que eu falasse, elas diziam assim, macarrão? Eu nunca ouvi falar, mas que coisa deliciosa. Ou então dizia, gente, eu já ouvi falar, morria de vontade de comer e só dessa vez eu provei 2 ou 3 sabores. Né? Até os pais também elogiaram. Então, assim, eu olhei para o lado e pensei, o que é que eu tenho e o que é que falta? Essa era a minha realidade. Eu tenho espaço, eu tenho equipamento e me falta cliente. Qual é a ação que eu vou ter para conseguir o meu cliente? Eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Dar o primeiro passo, fazer um investimento, gastar algum esforço, falar, eu ia gastar dias falando em rede social até chegar e atingir o público que eu queria. E imaginem só, era um público que eu não precisaria gastar com entrega, com frete, nem ele precisaria ir pegar na minha mão. Eu morava perto da escola, então tinham mães que em horários diferentes faziam das outras salas, então elas iriam pegar. Mas quando eu ia levar, eu já levava até a encomenda. Aniversário tal dia, então eu vou levar, os meninos já levam a encomenda de vocês. Isso porque eu morava perto, mas também se eu não morasse, já ia na leva de ligar. Apesar de estar no modo avião, ela fica interrompendo e pode derrubar a live. Pode avisar?
Davi? Avisou? Pronto. E aí, o que acontece? Se for alguma coisa da live aqui, que ele sinaliza para você. Se não... E o que acontece? Me perdi um pouquinho aqui do que eu ia falar. Sim, então era o meu caso, era a minha situação. Eu olhei para o lado e pensei, o que é que eu não tenho, o que é que eu tenho? No seu caso, pode ser o contrário. Você pode ter já o cliente, se você já está dentro... Olha, eu me mudei de outro estado. Fui para outro lugar. Então lá eu comecei do zero, não tinha um cliente. Você já mora, vamos supor, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador. Você já tem uma clientela de bolos, de bem casados, ou já tem uma clientela de pão de mel, não sei. Você já tem uma clientela. E aí tá faltando o quê? Falta o quê? Falta o insumo? Falta o utensílio? Falta o equipamento? Por isso que quando eu falo para a confeiteira, já é meio caminho andado. Quando eu falo para a confeiteira, com certeza ela já deve ter aí o equipamento, o espaço tem, o equipamento não, ou o conhecimento já tem a destreza do fazer, mas não tem ali o método, está faltando o método. Hoje eu li um comentário aqui na live de uma pessoa, na live não, de uma caixinha que eu abri, não tive tempo de responder ainda, mas vou responder. Ela disse assim, todos os dias eu faço macarrão, não sei se foi todos os dias, mas eu vou responder essa caixinha. Ela disse assim, eu faço macarrão, acho que foi todos os dias eu faço macarrão e sempre dá errado. Ou sempre eu faço macarrão, já fiz macarrão várias vezes e dá errado. Depois eu vou ver essa caixinha e vou responder. E aí eu não tive tempo porque eu entrei até atrasada na live, mas eu ia falar, então vem pra live comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre isso. O que está faltando? Talvez seja o equipamento certo, talvez seja o tapete certo, talvez seja a receita certa, talvez seja um método certo. Que o método certo, para mim, é o mais importante, porque receita você vai ter. Forno muita gente tem e não consegue fazer. Mas o método certo, para mim, é o mais importante. Então, talvez você falte o método dela entender qual é o passo a passo. E talvez, gente, tem alunas minhas, pasmem, que já fizeram curso comigo de macarrão, fazem macarrões perfeitos e não conseguem vender. Ah, daí eu não consigo vender. Mas você fez o quê para vender? Ah, eu posto na internet. Mas quem é que está ouvindo você falar na internet? Quem é o seu público? Quem é esse pessoal que está lá? Se você vende para quem? Então ela fazia pãozinho, fazia outro tipo de coisa e aí começou a botar um macarrão, é uma diferença muito grande. O público de macarrão é quem faz aniversário, quem faz 15 anos, casamento, é quem quer botar uma torre, é cerimonialista, espaço de festa, aniversário de criança, mamães. As mamães, gente, depositam tudo no primeiro ano dos filhos. Primeiro, às vezes segundo, terceiro. Então elas estão ali querendo dar o melhor para comemorar aquele primeiro ano do bebê, né, da família, formatura, aqueles eventos, né, corporativos. Então, assim, pensa aí você, quem é esse cliente do macarrão? Hoje o macarrão poderia ser super, né, acessível, mas a gente sabe que é um docinho especial, que não é um brigadeiro de R$ 2,50, R$ 3, né? Então é um macarrão. Ele é para uma ocasião especial, é um batizado, é uma saída de maternidade, porque saída de maternidade são 15, 20 pessoas que você vai fazer, então você consegue fazer um doce de R$ 6 e R$ 7. Consegue. Diferente de 200 macarrões, 300, como casamentos grandes, né? Mas ainda assim, ele está muito acessível para certos tipos de eventos. E tem gente hoje que quer comer macarrão independente do evento, é a caixinha com 10 sabores e você comer cada um. Então, tem horas que você precisa parar de frente para o problema, e procurar a solução do problema. Então, assim, qual é a minha solução hoje? O que eu vou fazer de estratégia hoje? Em todos os momentos da minha vida, que não foram poucos, e vários diferentes pelas minhas idas e vindas, por necessidade, né? Não sei se vocês sabem, eu comecei em Salvador há 10 anos atrás, por meus filhos, sendo enfermeira, por conta deles, assim, para fazer para eles, ainda já trabalhando na enfermagem. E aí fui fazendo, aí fui tendo pedido, eu comecei conciliando até eu largar a enfermagem. Né? Fiquei há 2 anos conciliando a enfermagem e a confeitaria, até eu largar a enfermagem. E nesse processo eu tive que adaptar filhos pequenos ao trabalho. Depois, mudança de espaço ao meu trabalho. Depois a gente aluguei um espaço e queria empreender para fora. E junto com a Herbalife, pensei que loucura. E aí eu era uma só para tudo, para atender o cliente da Herbalife, para fazer o pedido. E aí uma só que eu digo, não era eu sozinha, né? Tinha mais gente trabalhando comigo, mas tudo eu tinha que estar à frente. E aí depois eu tive uma mudança para outro estado, onde eu comecei do zero. E começar do zero não é só procurar cliente. Às vezes é começar do zero com um espaço novo, é começar do zero com um produto novo, é começar do zero com
com uma ideia nova, com um público novo, e um momento novo que foi a pandemia. Né? A pandemia foi uma mudança e todo mundo teve que se restaurar, se reinventar, né? Reinvente-se aqui, ó. Reinvente-se isso. A gente teve que se reinventar. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho realmente para todas as etapas, pode passar. Quando eu olho para todas as etapas que eu passei, eu olho, caraca, foram muitas coisas diferentes, aonde eu tive que ter olhares diferentes e atitudes. E muitas delas eu não tinha o recurso, eu estava recomeçando em alguma área, recomeçando com a ideia, ou com espaço, ou com cliente, ou com uma técnica. E aí a gente precisa parar, e nem sempre o resultado é imediato como você precisa. Né? A minha mudança para o interior há 2 anos atrás, que foi recente, a penúltima que eu fiz, por motivos pessoais, eu acabei indo e lá foi tudo novo, foi um público novo que estava me aceitando, que era totalmente diferente de Fortaleza para Rio Real. E aí agora para Salvador de novo, já estive aqui já, mas agora eu estou com outra mentalidade, eu estou alçando outros patamares, subindo outros degraus. Então eu já não quero mais o que eu queria há 5, 6 anos atrás. Então olha para o seu lado e pensa, eu sou confeiteira? O que é que falta nesse quebra-cabeça para eu colocar? Que peça falta para eu colocar? O que está faltando com o que eu tenho? Eu tenho 10 itens e falta um. Eu tenho 5 itens e falta um. Ah, é um forno, eu posso dividir de 10 vezes para poder ter uma produção maior, mais acelerada, 100%? Um forno que custa em média de 2.000, na promoção você consegue encontrar menos de 2.000, às vezes um pouquinho mais, 2.100, 2.200. Dividido de 10 vezes é R$ 200 por mês. Caraca, mas só falta isso? Ah, mas eu preciso de um espaço. Não tem um espaço hoje, 500, 600, 700, depende do aluguel. Então, às vezes você pensa assim, é o investimento do forno que eu preciso fazer se eu tenho um espaço, ou eu preciso alugar um espaço se eu já tenho tudo? Né? Ah, eu já tenho tudo. Eu já produzo, já tenho um forno da prática, tenho um forno de 10 assadeiras, tenho o que eu quero, tenho um forno de pedra, mas eu não tenho cliente, mas eu não tenho método. Então, olha para você e pensa, né? Eu não quero hoje fazer do zero. Eu não queria, e meu objetivo não é pegar uma pessoa e dizer assim, ah, eu não sou confeiteira, não tenho nada, mas eu vou largar a advocacia, vou largar a enfermagem. Eu não larguei de vez, eu não larguei do nada, eu não sonhei assim, ah, agora eu quero ser isso. Não, as coisas foram acontecendo, foram tomando conta de mim, e aí eu fui, né? Tipo assim, eu tava aqui, a enfermagem, aqui a confeitaria, e foi fazendo isso. Claro, quanto mais a gente se dedica a algo, eu me dedicava à confeitaria e menos à enfermagem, e gostava do que eu estava fazendo, e aí quando eu via, chegou esse momento aqui, é a hora de largar. Tá? Então, assim, começar é a primeira etapa. Começar faz parte do processo, mas você tem que seguir. E aí eu falo para vocês, identifiquem o que falta. Né? O tema da live de hoje é a confeiteira que não tem ainda tudo. Não tem, quando a gente bota aqui dinheiro, a gente quer dizer assim, eu não tenho tudo para fazer macarrões. Mas algo vai faltar. E eu consigo fazer com o que me falta, ou eu posso providenciar? Né? Então, assim, nesse momento aqui, os meninos acabaram passando aqui embaixo de mim, eu acabei passando. Passou a ideia na minha cabeça. Então, assim, quando eu falo para vocês, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Vamos pensar, é forno caseiro, é forno de lastro, é forno a gás, é a técnica, é o utensílio, é equipamento. Olhem para o seu lado. E eu falo diretamente sempre para confeiteiras, não querendo excluir quem não é da confeitaria. Mas para mim é muito melhor pegar aquela pessoa que já está ali subvalorizada, aquele espaço que está subvalorizado, né? Que poderia estar trabalhando em 100%, o forno que poderia estar produzindo em 100%, né? A pessoa que poderia estar usando todo o seu conhecimento que tem, né? Se eu falar de merengue aqui, tem gente que vai dizer, eu sei o que é merengue, já faço vários tipos de merengue. Não é mais fácil para essa pessoa que já conhece o merengue do que para quem nunca ouviu falar? Na hora que eu falo de pasta de amêndoas, na hora que eu falo de macarronagem, de temperatura, não é mais fácil para aquela pessoa que já tem o termômetro e já usa, do que quem vai começar e não sabe nem para onde vai. Mas isso não impossibilita de você que decidiu e que quer fazer, e que quer começar, e que quer ter o conhecimento, e que quer investir em fazer também, tá? Por isso que a gente direciona, porque esse é o nosso público.
Mas sempre pensem o seguinte, quando eu trago isso aqui, quando eu trago os meus minis macarrons, quando eu trago a minha degustação, foi uma forma de mostrar para vocês que naquele momento era essa atitude que faltava para eu continuar. E eu percebi que era isso mesmo. E aí eu falei, caraca, eu olhava para o forno, olhava para a cozinha e dizia, caraca, eu estou em Fortaleza, eu tenho um mês e pouco, meus filhos já se adaptaram, e aí eu preciso começar e eu não tenho cliente. Eu falei, o que eu vou fazer? Degustação. Fazer contato. Não adianta eu ficar falando na minha rede social, sabe por quê? O meu público que estava na minha rede social, a maioria eram clientes de Salvador. E algumas eram seguidoras que queriam ser confeiteiras. Na época eu nem estava tão envolvida em criação de conteúdo nem cursos online. Então, quando eu falava, as pessoas que me mandavam direct ou as pessoas que mandavam WhatsApp, eram sempre quando eu perguntava, ela falava quando eu via 71, eu dizia, você é da onde? Ela de Salvador. Eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou fazer de Salvador? E eu não enviava ainda macarrões pelo correio, então eu não conseguia atender aquela cliente. E aí eu começava a falar de novo, e dizer, vai chegar alguém daqui? Não chegava, porque o meu público de consumidoras era de lá de Salvador, era daqui de Salvador. Minhas clientes que me seguiam, que compravam e me seguiam, era de Salvador. Diferente de agora eu já estou falando aqui nesse público, eu tenho muitas alunas, então quando eu quero vender macarrons, eu publico aqui, gente, abertas encomendas de macarrão, mas são poucas alunas que vêm falar comigo que querem encomendar, ou poucas pessoas desse Instagram que vêm encomendar, porque a maioria quer aprender. E aí o que eu fiz? Eu, fora daqui, em outra rede social, em um grupo local de WhatsApp, fazendo contato com casas de festa, eu comecei falando que quero também abrir a parte de encomenda. Vocês entenderam que tem que ter o canal certo para vocês passarem a mensagem certa? E aí o que acontece? Aí surgiram já algumas encomendas, a gente já está fechando alguns dias, já não tem mais pedido, para poder atender a esse público. Eu cheguei a abrir uma enquete aqui e coloquei quem tem mais 2 ou 3 cursos meus, quem tem apenas um curso meu e quem já consumiu algum produto de encomenda minha. Quem tem mais de 3 ou 4 cursos meus tinha lá 80%. Quem tinha um curso meu era 19%, alguma coisa assim. E quem tinha pego alguma encomenda comigo, comprado algum produto, era 1%. Aí eu falei, caraca, nos últimos 2 anos eu quase não vendi. Quase eu não vendi. Eu só ensinei. Então não adianta eu falar aqui para esse pessoal que eu estou abrindo encomenda. Vai chegar gente, vai, mas vocês que estão aqui estão querendo aprender. A maioria quer entender como funciona, ver os bastidores, ter a técnica, vender, ganhar dinheiro, mudar de vida. Então, assim, é isso aqui. Aí eu falei, não, aqui eu vou falar também, né? Tem gente chegando, vou falar que eu estou vendendo encomenda, mas não vou ficar gastando meu tempo toda semana com isso. E lá nos grupos locais, e falando aqui diretamente com as pessoas mais próximas, é que estão surgindo as encomendas. Então, assim, o canal de comunicação, você precisa saber onde eu quero chegar. O canal é esse, mas se eu quero chegar aqui, eu tenho que usar essa linha, eu não posso usar outro caminho, entende? Então, assim, como eu falei para vocês, todos os dias a gente vai ter uma live até o dia 30. E cada dia eu vou falar de uma coisa. O que eu falei hoje é diferente de ontem. E se você ouviu o que eu falei hoje, tanto para os macarrons como para outra área, você vai entender e abrir sua mente com relação a esse processo. Caraca, eu estou fazendo isso de errado. Eu estou falando para um público que não quer me ouvir. Eu estou usando outro recurso. Eu estou falando algo que não é apropriado para aqui. Eu estou gastando tempo e dinheiro em comprar algo que não vai ser útil para mim, que não é a minha necessidade agora, não é a minha prioridade agora. Entende? Então, assim, é importante que vocês participem dessas lives de aquecimento todos os dias. Hoje, ontem, segunda, a gente começou na segunda, terça, hoje, quarta, às 14 horas, amanhã, quinta, sexta-feira, às 14 horas. Todos os dias, às 14 horas, eu vou ter live com vocês. E cada dia vai ser um tema diferente. Vai começar a semana gratuita de Macarrão Sem Segredos. É dia 31, descanso, prática, pra vocês verem de novo, né? Fazer alguma coisa. Aí dia 1º vai ter de novo a semana gratuita, pra gente aprender mais. Aí dia 2 não tem, aí dia 3 vai ter de novo. Então vai ser assim, ó, 30 vai ter, 31 não, dia 1º vai ter, dia 2 não, e dia 3 vai ter a semana gratuita. Inclusive, hoje eu postei um vídeo para você se inscrever, quem não se inscreveu, e quem está inscrito só ficar aguardando lá no grupo. É o link que está na bio. E aí você vai, tem lá, tá nos meus stories, tudo até o passo a passo, para você chegar até o final e ir para o grupo.
E tá para mim de suma importância que você responda o questionário também, o questionário que está no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou. Porque esse questionário vai me dar resposta, vai me fazer dar resposta da pergunta que você tem, a dúvida que você tem, a necessidade que você tem. É nesse questionário que eu vou responder. Eu vou pegar esse questionário e vou ler, olha, essa aluna quer saber isso. Tem muitas pessoas perguntando sobre isso, sobre temperatura, tem gente que quer saber como eu comecei. Aí eu vou chegar para vocês e vou trazer mais informação. Então é importante vocês responderem, tá? Estarem comigo nessa semana gratuita de macarrão sem segredos nenhum. Tá certo? E até lá a gente vai ter às 14 horas. Ontem eu pedi para quem quisesse voltar hoje, pegar um caderninho e uma caneta e ir anotando aí o que aprendeu hoje, o resumo de hoje, o resumo de ontem, o resumo de segunda, para quando chegar lá no sábado a gente pegar só o suprassumo. Estamos combinados assim? Essa live vai ficar salva. Qualquer dúvida, eu vou ler aqui o que vocês responderam. Qualquer dúvida, deixa eu voltar tudo. Vocês colocam embaixo, tá? Boa tarde, Dai. Boa tarde. Boa tarde, Dai. Dai, quando abre o meu forno elétrico de convecção, ele ligado, a bandeja empina. Com o seu já aconteceu, eu tenho receio de macarrões ficarem tortos. Não deveria empinar, o meu nunca aconteceu. Ela deve estar torta ou bem apertadinha. Aí ela dá essa empinada. Ou o seu forno pode estar desregulado. Torto também, por causa de alguma bancada, alguma coisa, tá? Não deveria acontecer, não. Nunca fiz e também nunca comi. Vou comer uma aqui para vocês verem, só para encerrar a live, tá? Esse aqui é o meu de limão. Tá? Hoje saíram 120, 130, 80 foi para um lugar e 50 para outro. Olha aqui, eles maravilhosos, os minis. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui outro. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez, esquindolele, outra vez, esquindolalá. Eu não sei cantar uma música certa, viu, gente? Do início até o final. Eu canto, mas sempre tem uma palavra que eu invento, tem uma frase que eu coloco, o contexto que eu mudo, não importa. Era só pra pegar o ritmo. Do limão, tá? Amo aqui, pra mim é o melhor que tem, meu limão, meu limoeiro. O limãozinho. Eu, inclusive, gravei um Reels pra vocês sobre os sabores que mais surpreendem os clientes, que eles acham que não vão gostar. Esqueci de colocar um, acho que foi de maracujá. Limão, maracujá, cappuccino, mirtilo e pistache. São 5 campeões de venda. Para não ficar muito grande o Reels, que eu não podia colocar, eu coloquei 4. Mas o de maracujá também, assim, é o supra-sumo, tá? Então, ó. Crocante por fora. Estão vendo? Macio por dentro. O seu cliente que comer um tiquinho desse aqui, ele vai dizer, caraca, eu quero mais. Que aqui é só a prova. Aqui é só a provinha, tipo, só para ele sentir o gosto, o sabor, aquele saborzinho. O toquezinho do limão cítrico. Eu posso comer mais, né? Eu posso, porque tá aqui, né? Eu já fiz, né? Tá? Tenho direito. Você, se quiser, vai ter que fazer para provar. Quem recebeu lá esses 80 vai comer um só e ficar à vontade. Se quiser, vai encomendar mais, vai conhecer, ter a oportunidade de conhecer. Outra coisa que eu vou falar para encerrar a live também. Como você pode começar? Outra dica, sempre que você, vamos supor, fez uma leva de macarrons, eu fiz uma leva, sobrou um pouquinho, eu botei de 15, 20 e botou na geladeira. Meu cliente pediu um bolo, manda um macarrãozinho desse para ele, ele vai amar, ele vai ficar apaixonado. Mimo é pequenininho, gente, mas ele vai ter a prova do que é. E se ele não conhece, ele vai dizer, caraca, eu quero. Ele já sabe o que é, já sabe que existe, que tá ali. Você não teve um custo, o custo disso aqui é centavos, não chega nem a 50 centavos, é muito pequeno. E tem uma forma maravilhosa de você chegar no cliente certo, no seu cliente, que já é cliente, que já consome, que já confia no seu produto, que já paga, já sabe o caminho das pedras, e você somar mais um produto, tá?
Então, vamos lá, vamos começar, vamos tirar o pé da zona de conforto, vamos dar o start, assim, de dizer assim, startei, estamos aí, e vamos agir. Só mais um aqui para vocês. Hã? Então é isso. Muito obrigada a cada um que ficou aqui. Amanhã eu quero vocês de novo comigo na live, às 14 horas. E a gente vai ter um tema super top para amanhã, tá? Para vocês perceberem que dá para vender macarrão o ano inteiro. Não é sazonal, não é um bolo regional, não é um nado de Natal. Inclusive, você pode incluir seu macarrão em qualquer tema, em qualquer época, e ele não sai da zona de conforto. Então você pode ter um produto só para sempre. Até amanhã, tá bom? Beijo e obrigada por quem ficou aqui.